Você prefere brigadeiro mole ou duro? Parece pergunta inocente, mas dependendo de onde você estiver, pode começar uma briga de verdade. No Brasil, comida não é só sustento. É identidade, é orgulho, é território. E tem 5 pratos que dividem o país ao meio há décadas. Carioca contra paulista, nordestino contra sudestino, paraense contra o resto do Brasil. Cada um jura que o jeito dele é o certo. Cada um tem uma avó que prova isso. Neste vídeo você vai descobrir 5 comidas brasileiras que separam famílias. E a ciência vai dizer quem tem razão. Mas aqui está o aviso. Se você tem certeza absoluta de como se faz uma dessas comidas, pode ser que você esteja errado há anos. Vamos lá. O brigadeiro nasceu nos anos 40, no Rio de Janeiro. Era época de guerra mundial, leite fresco era caro, chocolate era artigo de luxo. Então alguém teve uma ideia genial. Leite condensado, mais chocolate em pó, mais manteiga. No Rio, onde nasceu, o brigadeiro era enrolado, firme, coberto de granulado. Você pegava na mão, não melava. Era brigadeiro de festa, de aniversário infantil. Mas em São Paulo, alguém decidiu que brigadeiro bom é brigadeiro de colher, mole, cremoso, quase derretendo. São Paulo criou o brigadeiro gourmet, mole, em potinho, cobrando R$ 8,00 a unidade. Rio mantém a tradição, duro, enrolado, na festa da prima. O brigadeiro original dos anos 40 era para enrolar. A receita pedia ponto firme, porque não tinha geladeira em toda a casa. O brigadeiro mole é invenção moderna, paulista, gourmet. Tecnicamente, o Rio está certo sobre a pré-origem. Mas, honestamente, os dois são deliciosos. E se o brigadeiro causa briga entre Rio e São Paulo, essa próxima comida causa briga entre o Nordeste inteiro e o resto do Brasil. Tapioca fina e crocante, ou tapioca grossa tipo panqueca. Qual é a verdadeira? A tapioca é indígena, milenar. Muito antes de Portugal chegar aqui, os índios tupis já faziam tapioca. Ralavam mandioca, espremiam o veneno, peneiravam a goma e faziam um beijo fininho na chapa quente, crocante, leve, seco. Era comida de sustento, comida de viagem, porque tapioca fina dura dias sem estragar. Aí chegou a onda fitness dos anos 2000. São Paulo, Rio, capitais do Sul descobriram a tapioca, sem glúten, saudável. Substitui o pão. Só que fizeram uma coisa, engrossaram. Queijo, frango, Nutella, banana, tapioca de 3 centímetros de altura. Nordestino vê isso e fica indignado. Isso não é tapioca, é crepe, porque tapioca de verdade é fina, quase transparente, crocante nas bordas, recheio mínimo, manteiga, coco, queijo de coalho, dobrada, não enrolada. Hoje em São Paulo, você paga R$15 numa tapioca grossa recheada. No Nordeste, você paga R$5 numa tapioca fininha tradicional. A original é a fininha. Sem discussão. Tapioca grossa não está errada, mas também não é tapioca raiz. E falando em formato, essa próxima comida tem uma guerra de forma. Literalmente. Coxinha de lágrima ou coxinha de cone? No Brasil, isso não é detalhe. É identidade. A coxinha nasceu em São Paulo no século XIX. Conta a lenda que foi criada para um príncipe imperial que só queria comer coxa de frango. Quando as coxas acabaram, a cozinheira moldou a massa no formato da coxa. E nasceu a coxinha. Por décadas, o formato era um só. Gota. Lágrima, redonda embaixo, pontinha em cima. Era assim em São Paulo, no Rio, em Minas. Mas em algum momento alguém decidiu fazer diferente. Cone reto, sem curva, sem gota. E o Brasil se dividiu. Paulista jura que coxinha sem formato de lágrima não é coxinha. É bolinho de frango com pretensão. Quem defende o cone diz que o formato não muda o sabor, que o recheio é o que importa, mas a história está do lado da lágrima. O formato original sempre foi a gota. O cone é a adaptação industrial, mais fácil de produzir em escala, mais barato de modelar. Então quando você morde uma coxinha de cone, saiba que está comendo uma versão de fábrica de algo que nasceu artesanal. E se a coxinha divide São Paulo, o próximo item divide o Brasil inteiro. Do Pará até o Rio Grande do Sul. Antes de continuar, você está do lado da lágrima ou do cone? Comenta aqui embaixo. E se inscreve no canal para não perder o veredito final, porque ainda temos 2 itens, e o próximo vai dividir sua família ao meio. Açaí com granola, banana e mel, ou açaí com peixe, camarão e farinha. Para o paraense, isso nem é discussão, mas para o paulista é choque total. O açaí é da Amazônia, sempre foi. Os povos indígenas consumiam açaí há séculos, direto do cacho, sem açúcar, sem granola. Era alimento de sustento, misturado com peixe, com camarão, com farinha d'água. Salgado, denso, energético. Nos anos 80, o açaí chegou ao Rio de Janeiro, levado por surfistas e atletas do Pará. Só que no caminho algo mudou. Alguém adicionou guaraná, depois banana, depois granola, depois mel, e o açaí virou sobremesa. São Paulo abraçou o açaí doce de vez. Virou rede de franquia, virou delivery.
virou dieta. Hoje existem mais de 15 mil lojas de açaí no Brasil, a maioria vendendo a versão doce. O paraense vê isso e sofre, porque o açaí que o Brasil inteiro consome não tem nada a ver aqui. Abre doce com o açaí original. É outro produto, com o mesmo nome. A verdade histórica está com o Pará. O açaí nasceu salgado, nasceu com peixe, nasceu com farinha. O açaí doce é uma reinvenção urbana, gostosa, mas reinvenção. E se o açaí divide norte e sul, o próximo item divide o país inteiro. Mas dessa vez a guerra é dentro de casa, literalmente. Pão de queijo puro ou pão de queijo recheado? Em Minas Gerais, isso não é pergunta, é ofensa. O pão de queijo nasceu em Minas no século XVIII. Nas fazendas, as escravas usavam o polvilho que sobrava da produção de farinha. Misturavam com queijo Minas, ovos e gordura. E assavam nas brasas. Simples, puro, sem recheio. Por séculos o pão de queijo mineiro foi assim. Crocante por fora, elástico por dentro, com cheiro de queijo curado, sem nada dentro, porque o queijo já estava na massa. Aí chegou a era do recheio. Catupiry, goiabada, frango, chocolate. Pão de queijo recheado virou produto nacional. Virou lanche de aeroporto. Virou fast food. Mineiro vê pão de queijo recheado e chora, porque o recheio mata o ponto da massa. A massa perde a elasticidade, perde o sabor do queijo curado, vira outra coisa. A ciência confirma o mineiro. O pão de queijo original não tem recheio. O recheio é a adaptação industrial dos anos 90, criada para aumentar o peso e reduzir o custo. Mais recheio, menos massa, mais lucro. Então, quando você morde um pão de queijo recheado, saiba que está comendo uma versão de negócio de algo que nasceu nas brasas de uma fazenda mineira. E agora você sabe a verdade sobre os 5. Brigadeiro? Rio tem razão. Enrolado. Tapioca? Nordeste tem razão. Fininha. Coxinha? Lágrima. Sempre foi. Açaí? Pará tem razão. Salgado? Pão de queijo? Minas tem razão. Puro. A história sempre tem um lado certo. Mas o Brasil adapta tudo. E faz de novo. Você é da tradição ou da adaptação? Comenta aqui embaixo. No próximo vídeo, você vai descobrir produtos que o Brasil exporta barato e reimporta com preço de luxo. Cacau brasileiro virando chocolate suíço. Café brasileiro virando café italiano. Se inscreve para não perder. Este foi mais um episódio de Raízes à Mesa. Preservando memórias.